De virada, ô Piero. Então, o isso daí vence. mesmo já é uma coisa a ser questionada, né? Por quê? Porque começou a fase do Brasileirão do asterisco. Por quê? Quem é o líder do campeonato na 16ª rodada? Não, é o Cruzeiro. Por pontos É o perdidos. Cruzeiro. É o Cruzeiro. Só que se o Flamengo ganhar ou empatar o jogo atrasado, o líder é o Flamengo. Não, Se o Palmeiras vencer os Se dois... o Palmeiras vencer os dois e o Flamengo Não perder vencer. o jogo atrasado, perder, o líder é o Palmeiras. Mas vamos colocar aqui uma situação que Hoje. acabe o campeonato agora. Por algum outro motivo. Não tem campeão. Porque Aí não vai poder ter campeão. Deus me livre. Vem uma nova pandemia aí. Não vai ter campeão. Não tem campeão. Não tem campeão? Ou tem que falar, não, o Cruzeiro é o campeão? Não pode tem ter campeão, campeão, porque porque tem- o time não tem o mesmo número de jogos. Não tem nem como Por declarar exemplo, o campeão. na Holanda não teve campeão. O campeonato da pandemia não teve campeão. Então, até o momento, estamos vivendo uma mentira. O Cruzeiro não é o líder do Campeonato Brasileiro. Vai lá, Ele está bem. vivendo uma mentira. Não, vocês me Isso, trouxeram. aí Vai entrar no jogo, vai, Por ô, exemplo, Piero. a torcida do Cruzeiro a inteira. tem uma arte muito bacana que tá lá no nosso Instagram agora, se você for lá, que é líder rodada a rodada. Tá lá. As últimas 3 estão Cruzeiro. Se o Flamengo ganhar o jogo atrasado, vai ter que refazer a arte, porque as últimas 3 o líder será o Flamengo. Que é coisas que a CBF oferece pra você. Quando a rodada for de fato fechada, Entendi, seja entendi, quando entendi, for, entendi. tem que atualizar. Cara, eu vou falar estatística. sobre o jogo, assim. Vamos lá, ô Piero. Vi 2 tempos diferentes. Primeiro tempo, o Bragantino colocando muitas dificuldades ao Flamengo. O Flamengo sofrendo pra superar a pressão do Primeira Bragantino. metade, né? Acho que no primeiro tempo, em geral, eu não achei o Flamengo fluido. Conseguindo dominar o Bragantino. No segundo tempo, tem um fator que muda o jogo, que é o gol no primeiro lance do jogo. O segundo tempo começa 1-0 pro Flamengo. Isso por Pro si Bragantino. só, Pro pro Bragantino. Bragantino. Red Bull Bragantino. Isso por si só já muda o panorama da partida. E aí o Flamengo faz as mudanças, o Felipe faz as mudanças e acho que tem um Flamengo diferente a partir dali. Os jogadores que entram muito bem. O Alacian entrou muito bem, o Vina entrou muito bem, o Vinha. A melhor atuação dele com a camisa do Flamengo. E foi um Flamengo, na minha opinião, que fez um baita segundo tempo. O Flamengo produziu jogando fora de casa contra não candidato ao título, mas um time de primeira parte de tabela que tem um bom trabalho de um treinador. O Flamengo encontrou um jogo e foi dominante e criou para virar o jogo. Então o saldo do jogo de ontem é um saldo positivo para o Flamengo. Era um cenário complicado, como disse o Vess, na primeira metade, principalmente do primeiro tempo, de um Red Bull Bragantino melhor. O Flamengo foi se ajustando, toma o gol na primeira bola do segundo tempo e você fala, pô, o Flamengo vai sentir. Vindo de um jogo ruim contra o Fluminense. O Flamengo não jogou bem contra o Fluminense. Soma tudo isso, pô, segundo tempo vai ser complicado. O Flamengo consegue sair dessa situação. A partir das trocas do Felipe Luiz e de uma postura diferente no segundo tempo. Gostei do Flamengo e achei uma virada significativa. Olha só esse gol, que belo gol, né, cara? Léo Pereira na entrevista falou que foi culpa dele, né? Ele falou, eu errei. Mas essa jogada, inclusive, a gente viu mais cedo na redação aqui, tem uma jogada com o Paris Saint-Germain, né? Se eu não tô Sim, equivocado, sim. do Paris PSG e Saint-Germain, né? Lille. Um gol do Mbappé, sabe? É o Cara, lance. é igualzinho, o Neymar dá a é saída, idêntico. ele ajeita, o Messi lança pro Mbappé. É que é mais fácil fazer com o Neymar e Messi e Opa, Mbappé, né? com certeza. E o gol foi até mais bonito, que é um toquinho por cobertura do Mbappé, porque o goleiro O sai. passe né? do Messi, É é. que fica, loucura. o torcedor, obviamente, Mas é um fica belíssimo bravo, gol do fala, Bragantino. Pô, toma um gol na saída de bola. Mas assim, tem muito mérito também Com do certeza. Bragantino, cara. De um lado você fala, nossa, que baita gol que fizemos, do outro lado não pode tomar um gol pode no primeiro... não pode tomar um gol na saída de bola. Mas, ô, Vés, como é que você sentiu esse Flamengo? Cara, tem um elemento também, o Pedro como titular. Enfim, depois a gente pode até Ah, entrar pro lado esquerdo, né? Curioso. no tema Fechando o Pedro lado. mesmo. Mas como é que você viu essa vitória de virada? Eu acho um jogo muito importante para a trajetória do Flamengo, certeza. seja pelo que o Piero explicou de forma excelente, seja pela sensação que o Felipe Luiz sai desse jogo de ter ganhado peças no elenco, né? Total. Porque, por exemplo, era um jogo que você tinha muito desfalques. A lista, eu falei aqui sobre isso, a lista de plantão médico do Flamengo era gigantesca ali, que o Flamengo emitiu. Era Danilo, Alexandro, Ayrton Lucas, Plata, Michael, enfim, mais um lá que agora eu me esqueci. E por fim, De La Cruz, e por fim entrou o Alan, que com a fascite plantar lá. Então, era um Flamengo muito desfalcado e você tem mais uma confirmação do Alacian, você tem o Vinha começando a ganhar minutos. Felipe Luiz falou que o Vinha quase foi titular, mas que se ele fosse titular ia ter que sair com 15 do segundo tempo, preferiu botar depois, e ele entrou gerando impacto no jogo. O Everton Araújo fez uma partidaça numa posição ali que o Flamengo tem problemas. Então, assim, acho que
foi uma vitória muito grande para a sequência de um time que começou o jogo com muita dificuldade, acho que já nos 15 minutos finais do primeiro tempo já estava ali mais controlando o jogo do que sendo pressionado. O time do Red Bull Bragantino é um time que pressiona muito, mas muito, muito, muito. É um time muito incômodo nessa pressão, é muito jovem, então tem muita gente. E acho que o Flamengo nos 15 minutos finais já controlava mais o jogo, embora tenha tido poucas chances de gol. Eu acho que o primeiro tempo inteiro foi muito das duas partes. Acho que os dois poderiam ter jogado mais. E no segundo tempo, quando o time poderia sentir o gol, ainda mais num lugar onde o Flamengo normalmente vai muito mal. O Flamengo não ganhava em Bragança Paulista desde 96. Primeira vitória lá da era Red Bull. Primeira vitória desde a era Red Bull Bragantino. E o Flamengo não sentiu isso, tomando um gol logo no começo, e mandou no segundo tempo, assim. Ficou muito impressionante e tendo controle e sendo mais agressivo. Segundo tempo, o Flamengo, e de várias formas, usou muito bola longa com o Bruno Henrique, usou a construção por dentro, usou a dobradinha depois que o Wallace entrou, o Wallace e o Wesley, que foi mais efetiva do que Luiz Araújo e o Wesley, usou as arrancadas do Vinha aqui. Então, assim, foi uma vitória muito, muito boa do Flamengo, pelo um segundo tempo de muita qualidade e que traz ali um gás, porque ganhou num lugar onde o Flamengo tem muita dificuldade para jogar. Né? O Jorgito, tem a notícia também do Pedro sendo titular e saindo só aos 40 e alguma coisa do segundo tempo, né? Bem no finalzinho da partida. E aí 42. E a gente falava, poxa, será que com o Pedro em campo vai mudar alguma situação no sentido de postura do Flamengo? Você sentiu que, de repente, trouxe alguma dificuldade, embora no segundo tempo eu também achei que o Flamengo foi muito bem, mas trouxe alguma dificuldade pelo fato da atuação do Pedro? Eu acho que teve uma dificuldade inicial ali de encaixe, assim, com Bruno Henrique e Pedro. Acho que cometeram alguns erros na parte inicial do jogo. É uma dinâmica que não vem sendo padrão do Flamengo, né? Ter o Pedro, então é algo que vai precisar de ajuste. Mas é uma ótima notícia, assim, é um retorno da confiança, é um retorno da minutagem. Nós estamos falando de um cara que voltou há 3 meses e meio de um LCA e não teve lesão muscular, então o Pedro jogar a quantidade de jogos que jogou, né, a quantidade de minutos que jogou ontem é uma ótima notícia, apesar de ainda precisar ter um outro nível de encaixe, enfim, funcionamento aí na cabeça do Felipe Luiz. O primeiro tempo do Flamengo, uma coisa me chamou a atenção nesses 2 últimos jogos do Flamengo como visitante. O padrão do time do Felipe Luiz, principalmente nos jogos do Maracanã, mas até nos jogos fora, é de um começo de jogo muito forte, muito dominante. Você chega ali com 15, 20 do primeiro tempo, geralmente o Flamengo já criou umas 3, 4 ocasiões para abrir o placar. Contra o Santos na Vila Belmiro, acho que a postura do Santos assustou um pouco o Flamengo. O Flamengo só foi criar a primeira chance aos 20, no chute do Plata, e ontem a primeira chance é aos 12. Também é um início muito forte. Primeiros 10 minutos, como disse o VSR aí no comecinho, foram muito fortes do Red Bull Bragantino. Então, 3 assim, minutos já tinha finalizado 2 vezes. 2 vezes. Então pode ser aí o estudo do adversário em relação ao Flamengo, de achar, olha, já que o Flamengo costuma fazer a pressão inicial e tentar ser dominante desde o início do jogo, nós não vamos deixar, nós vamos tentar pelo menos nos primeiros 15, porque você não tem fôlego para jogar assim 90, pelo menos nos primeiros 15 fazer aquilo que a gente imagina que o Flamengo vai querer fazer, para não deixar o Flamengo fazer aquilo que ele quer fazer. Então isso aconteceu nesses 2 jogos e o Flamengo teve dificuldades com isso na parte inicial. Aconteceu contra o Fluminense também. Também, verdade, bem lembrado, a gente estava no jogo domingo. Exatamente. E além disso, a dificuldade que o Flamengo encontrou no primeiro tempo, que também é algo que a gente vê em outros jogos, para ser mais efetivo. E aí as mudanças fazem o Flamengo melhorar muito no segundo tempo. O Flamengo mais do que dobra o número de finalizações no segundo tempo. Ele finalizou 4 vezes no primeiro, finalizou 10 no segundo. As mudanças foram muito importantes, o Vinha entrou muito bem, o Wallace entrou bem, a transição acelerou e o Flamengo passou a fazer um jogo mais rápido, mais envolvente e virou o jogo. Então são questões de ajustes de um campeonato muito difícil, onde todo mundo é muito observado, muito estudado, principalmente um time que está no topo como o Flamengo.